de proximidade, aquele cara que sai para beber com um colega e termina uma discussão e morre, ou é mais focado na questão do tráfico aqui em Goiânia? Isso. Inegavelmente há esses homicídios de proximidade. Isso aí que que também são objetos de investigação da equipe CVLI e da Delegacia Municipal de Goiânia. Mas o nosso foco principal em relação ao índice de CVLI são esses homicídios realmente ligados ao tráfico de drogas. Pronto, e aí só esclarecendo a você, quando se fala CVLI... São os crimes violentos, letais e intencionais. São aqueles que têm a intenção do cometimento do delito, o dolo em si, a vontade de praticar o homicídio. O homicídio. Isso. Exato. Doutor Neemias, nós assistimos há pouco tempo, ali no Baldo do Rio, 2 assassinatos, me parece que brigas de tráfico, né, um após o outro. Vocês até já fizeram uma ação cidadã naquela área, me lembro bem que nós cobrimos. Existe esse pensamento, né, de levar a polícia civil mais às comunidades, para que a própria população ela sinta que o policial ele não está só para reprimir, para agir depois que o crime é feito, mas para conscientizar e adquirir a credibilidade junto com a sociedade? É evidente, é nossa intenção manter esse trabalho, um trabalho que foi iniciado assim que assumimos a Delegacia de Goiânia no mês de março do ano passado, que nos trouxe muitos frutos, que culminou com a prisão de diversos elementos, porque nós chegamos aqui, não conhecíamos o município de Goiânia, passamos a conhecer, nos fazer conhecidos. A comunidade, que era a comunidade da Empoeira, que foi inicialmente atendida, e ela nos ajudou, ela passou a acreditar na polícia. Hoje nós circulamos pela comunidade da Empoeira, somos reconhecidos, as pessoas são gratas pelo trabalho que nós fizemos lá. Porém, o problema da Empoeira, apesar de parecer semelhante com o problema na descida do Curtume e do Baldo do Rio, não é. Na Empoeira existia a atuação de um grupo, de uma família, que aterrorizava a comunidade. Essa família ela foi presa numa operação desencadeada no estado da Paraíba, mas que teve início aqui em Goiânia. E nós conseguimos prender todos eles que estavam envolvidos com o tráfico. Já temos ciência que 2 pessoas dessa família já foram liberadas pela Justiça Paraibana e também pela Justiça Pernambucana. Contudo, nós estamos alerta para evitar qualquer ressurgimento da atuação dessas pessoas naquela comunidade da Empoeira. Na descida do Curtume existe o problema do tráfico de droga e esses homicídios que você citou que aconteceram este ano estão relacionados ao tráfico naquela área. Nós não estamos descansando, nós não estamos cochilando no que diz respeito a esse problema. Nós estamos trabalhando. Porém, a polícia hoje ela tem que trabalhar com inteligência, ela tem que ser sábia, a gente tem que procurar fazer um serviço que venha repercutir mais na frente. Não adianta a gente prender o pequeno traficante. A gente tem que prender aquele que está abastecendo, a gente tem que prender aquele que está, na verdade, sendo muito mais nocivo àquela comunidade. Então nós procuramos e estamos trabalhando ali. Não quer dizer que não estamos prendendo um pequeno traficante. Estamos sim prendendo um pequeno traficante. Se nós olharmos as ocorrências que são registradas na nossa delegacia, são vários os pela Polícia Militar e pela Polícia Civil e vários flagrantes de tráfico de drogas. Então aquela comunidade não está esquecida. Nós estamos trabalhando, de vez em quando nós estamos, eu, Neemias, o Herbert, nós estamos passando ali naquela comunidade. O pessoal já sabe quem somos nós, como nós gostamos de trabalhar e tem também nos ajudado. Isso tem feito com que a gente procure se empenhar ainda mais para corresponder às expectativas daquela comunidade e também a comunidade do Baldo do Rio. Então a gente está trabalhando naquele setor da cidade sem esquecer o Bom Tempo, sem esquecer Flecheiras, sem esquecer Nova Goiânia. Então o nosso trabalho ele é no município inteiro, sem esquecer de Tejucupaba. Então a gente procura fazer. Porém, além daquelas ações efetivas no que diz respeito à efetivação das prisões, nós também estamos fazendo o trabalho de inteligência, nós estamos estudando a comunidade, estamos procurando combater o crime de tráfico de drogas ali e, por consequência, os roubos, por consequência, os furtos, por consequência, os homicídios, com inteligência. A gente tem que pensar como o bandido está atuando.
a gente tem que se antecipar a ele. A gente está fazendo isso. Então, a gente muitas vezes, nós estamos trabalhando com esse propósito. E a gente está combatendo o tráfico em Goiânia de forma efetiva. Pode acreditar nisso. E com isso a gente acredita que vamos reduzir os índices de criminalidade da cidade, porque Goiânia tem um problema sério de tráfico de drogas e, por consequência, de outros crimes relacionados ao tráfico. E a gente pensa dessa forma e imaginamos que podemos combater o tráfico e reduzir a criminalidade em Goiânia. São 12 horas e 20 minutos. Eu lembro a você, ouvinte, que você pode participar dessa conversa pelo 3626-3530. 3626-3530. Denis, foi uma pergunta aqui ao delegado Neemias. Neemias, como a delegacia vem trabalhando em relação à disseminação desses traficantes? Até pouco tempo atrás, nós tínhamos aí como referência Baldo do Rio, Empoeira, Descido do Curtume. E não é o que a gente vem percebendo agora, que eles justamente estão saindo daquela área porque a ação da polícia ali tem sido massificadora. Então, eles estão indo para outros locais e a polícia sabe disso. Como ela vem trabalhando nesse sentido? Isso é uma observação muito pertinente e a gente tem que observar da seguinte forma. Ali é o ambiente deles há mais de uma década. Eles atuam ali com segurança, no terreno deles. Onde a polícia chegava, eles conseguiam escapar com facilidade. A partir do momento que a gente passa a tirá-lo do seu ambiente, fica mais difícil dele escapar da polícia. Porque ele estando ali, eles têm os seus cúmplices, eles sabem os caminhos de fuga, ele tem como sair com facilidade. Aquela área é uma área complicada para a polícia atuar, porque ela é cercada de locais alagados, de um matagal extenso. Então fica, além de canavial, fica difícil, porque a polícia já chega na Rua da Baixinha, já tem gente avisando lá embaixo que a polícia está se aproximando. E em outras localidades, a polícia, uma vez que eles não estão no seu ambiente, a polícia terá mais facilidade de prendê-los. E assim vem acontecendo. Prova disso são as diversas operações que nós temos realizado com com as prisões de diversos traficantes, que tiveram início em março do ano passado e perduram até hoje. Os principais traficantes dentro do município de Goiânia se encontram recolhidos, se encontram presos. Isso aí a gente pode garantir. Agora, não podemos dizer que o tráfico acabou em Goiânia, porque se os cabeças estão presos, existem outras pessoas que podem estar substituindo, porque, como eu te disse, é um crime que já vem perdurando na nossa cidade há uma década ou mais. Né? Eu sou delegado aqui na área há 13 anos, conheço bem Goiânia, como conheço toda a extensão da 11ª seccional. E posso te dizer que Goiânia, por muito tempo, foi conhecida em Condado, foi conhecida em Itambé, foi conhecida em Carpina, foi conhecida em todos esses locais, como um local onde o Balde do Rio era reduto de traficantes. Nós ainda temos traficantes no Balde do Rio, na descida do Curtume e ainda na Empoeira. Contudo, nós estamos trabalhando para prender aqueles remanescentes ou aqueles que vieram substituir aqueles que estão presos. Nós estamos fazendo esse trabalho e pretendemos continuar com a ação efetiva naquela área e também nas demais que eles pretendem ocupar. São 12 horas e 23 minutos, 12 horas e 23 minutos. Participe conosco, 3626-3530. Agora a pergunta, Denis, seria ao Herbert sobre a questão das investigações dos homicídios aqui em Goiânia. Inclusive, estatisticamente, a quantidade de homicídios caiu, mas assim, existem situações como aconteceu há poucos dias atrás, onde houve uma tentativa de homicídio a um presidente de um clube de futebol aqui em Goiânia, por volta das 22 horas, ali bem próximo à Faculdade de Goiânia. 2 elementos surgiram e efetuaram então, alvejaram essa vítima, com também outros homicídios, como o caso do Júnior Pintado. Então, como Herbert, a polícia vem trabalhando nesse sentido para deter esses elementos que estão aí possivelmente à solta, e a população fica temerosa em relação a isso, porque não sabe se houve um atrito ou verbal ou de outra forma anteriormente com esses 2 elementos. Sabe-se apenas que esse presidente estaria andando quando foi
aí alvejado por esses elementos. Aí como a polícia vem trabalhando nesse sentido para identificar esses elementos. Isso, você bem colocado. Nós agimos através de linhas de investigação. Essa linha de investigação, como bem frisada pelo doutor Neemias, é através da inteligência. Isso nós temos levantado todas as hipóteses e investigado todas elas de forma incessante. Obviamente que nós não vamos aqui falar de suspeitos nem de possíveis autores dos delitos aqui, mas que é principal, principalmente fundado em relação a isso, a participação da comunidade. Isso aí é de salientar que a participação da comunidade tem sido efetiva. Os policiais civis estão nas ruas aqui em Goiânia e através de nossas investigações temos conseguido um êxito e um alto índice de autoria nos homicídios e nas tentativas de homicídios aqui nesse município. Apenas complementando, a população é interessante que tenha sempre essa participação, que possa repassar informações, e nós já aqui na Nova FM sempre informamos o telefone da Polícia Militar, é o 362-8688, mas aquelas informações que normalmente têm que ser investigadas pela Polícia Civil com mais cuidado, com mais segurança, com mais detalhes, a população deve entrar em contato com qual telefone, falar com quem? Isso, o telefone, o telefone da Polícia Civil, 3626-8683 ou 3626-8685. Esses são os telefones que podem ser utilizados pela população para que entre em contato conosco, para nos ajudar. Até porque, Anderson, nós trabalhamos pela população e para a população. Uma tranquilidade a esse município de Goiânia. Não, até complementando essa questão, que inclusive um trabalho que a Polícia Civil vem realizando junto com a Polícia Militar e realizou com a questão da Polícia Pacificadora, resultou várias informações vindas da própria população, ajudou e muito, creio eu, nas investigações, não foi isso? É verdade. Exatamente. Eu posso citar algumas operações que foram realizadas no ano passado em conjunto com a Polícia Militar. Operações que culminaram com as prisões de diversos elementos. A Operação Goiânia Zero, conjuntamente com a Polícia Militar, onde nós fazíamos em qualquer dia da semana abordagem no período noturno a indivíduos suspeitos em bares, praças, na via pública e setores com alto índice de criminalidade. Nós realizamos também na divisa, quem viaja pela BR-101 presenciou em diversas oportunidades este delegado que nos fala e da mesma forma o oficial comandante da companhia, abordando juntamente com seus comandados veículos de transporte alternativo, como também motociclistas, ônibus e veículos de passageiros. Naquela ocasião nós fizemos por mais de 3 meses essas abordagens, que também visou combater o porte ilegal de arma e o tráfico de drogas. Aquela operação que denominamos de Polícia Pacificadora, Unidade Integrada de Pacificação, foi a primeira que nós fizemos em conjunto com a Polícia Militar aqui em Goiânia e, como eu já falei, culminou com a prisão do traficante Josias Gumercindo do Doda, que há vários anos atuava em Poeira e Balde do Rio. Nós também nos realizamos ainda a operação em Flecheiras. Após 3 meses de investigações, nós chegamos a efetuar a prisão de um dos traficantes do bairro de Flecheiras, o Gutenberg, também conhecido por Berg, onde encontramos uma certa quantidade de maconha, mais de 200 papelotes, uma espingarda 12 e dinheiro. Naquele período ele foi autuado e ainda se encontra preso, recolhido. E ainda a prisão do Manuel Fernando da Silva Guga, essa feita na descida do Curtume, também numa operação conjunta com a Polícia Militar. Eu posso citar essa, mas posso citar muitas outras que aconteceram no transcorrer do ano passado e do ano que nós estamos, que ainda está em andamento. Então a Polícia Militar, além de ser nossa parceira efetiva, ela é protagonista, junto conosco, no trabalho de segurança pública no município e tem muito nos ajudado. A gente tem se reunido, a gente tem trabalhado, a gente tem conversado e o nosso trabalho é feito de forma integrada,
como é a política do Estado hoje para a segurança pública. Trabalhar em conjunto com a Polícia Militar, fazer das duas polícias uma polícia só em prol da comunidade. São 12 horas e 29 minutos. Doutor Neemias, a gente tem falado aqui muito em homicídios, mas há pouco tempo nós tivemos aí uma sequência de arrombamento. A Goiânia ficou com medo porque vários estabelecimentos comerciais e residências foram arrombados. Vocês estão trabalhando a fim com isso? Existe uma quadrilha aqui que está avisando esse tipo de delito? Olha, se nós analisarmos os registros de boletins de ocorrência na delegacia de Goiânia, nós podemos constatar que não houve aumento no número de furtos, de arrombamentos, nem de roubos. Eu tenho estes dados que posso repassar para vocês, que são dados extraídos do nosso sistema. Então, todos os BOs eletrônicos, eles geram o acúmulo dessas ocorrências, e aí a gente pode ver, no mesmo período do ano passado, no mesmo período desse ano, o número dessas ocorrências. Não estão aqui separados, eu não posso dizer no ar, mas posso passar para vocês, tranquilamente, para que vocês analisem. Mas o que eu posso assegurar é que não existe um aumento de arrombamentos, nem aumento de assaltos no município. Pelo contrário, existe uma redução. E esses que estão acontecendo, estão sendo investigados. Nós estamos investigando diversos assaltos que estão acontecendo na BR-101, em veículos de cidadãos, como também em veículos de passageiro, em ônibus da empresa Progresso, especificamente. Nós já temos boas pistas de autoria desses crimes, crimes que se iniciam, na realidade, em municípios da região metropolitana e que se consumam aqui em Goiânia. Então, os criminosos, eles abordam os veículos quando saem lá do Recife, pegam um ônibus em algum veículo, em alguma cidade da região metropolitana e anunciam o assalto quando chegam no município de Goiânia, já próximo do local que eles costumeiramente descem. Como se trata de uma rodovia federal, a competência de se evitar esse tipo de crime é da Polícia Rodoviária Federal. Agora, a investigação fica a nosso cargo. Nós estamos investigando, já temos alguns elementos que foram identificados, reconhecidos por vítimas que transitavam nesses veículos, e nós estamos já na fase de pedir as prisões temporárias ou preventivas. Então, já temos identificado, sabemos quem são essas pessoas, e elas já foram reconhecidas por fotografias e pelas imagens que estavam nesses veículos. Então, da mesma forma, Banco Bradesco, a gente não cansa de investigar. Do mesmo jeito, o furto, apesar de competência da Polícia Federal, o furto da igreja, que aqui é tombada aqui no centro, a igreja do carro, a gente sempre que tem uma notícia, sempre procura averiguar para se chegar à autoria daqueles furtos, que junto o papo. Então, a gente não esquece qualquer crime que aconteceu na cidade que ficou noticiado na delegacia. Contudo, a gente conta com limitações. Nós temos um efetivo que não é o ideal, porém tem se desdobrado para atender a comunidade, investigar e procurar fazer o melhor para o município de Goiânia. A delegacia hoje ela conta com um efetivo comprometido com a segurança pública dentro do município de Goiânia. Eu até gostaria de comentar sobre essa questão dos arrombamentos, que de fato era uma coisa que eu ia citar, que como o homicídio, Denis e Herbert, e você ouvinte, como os homicídios caíram, então a tendência, você vendo pela estatística, é que você aviste os furtos, roubos e arrombamentos com maior intensidade, até porque houve uma queda no homicídio. Então, antes era o quê? Homicídio, 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 por mais que tivesse furto e arrombamentos. Mas como a quantidade de homicídios caiu, então deixou aquela questão dos furtos à mostra, com mais evidência, né? Então, era uma coisa que eu ia até citar, que esses furtos e arrombamentos, por mais que não estejam aumentando em comparação com anos anteriores, mas fica mais evidência pela queda dos homicídios. E outra coisa, eu também ia falar sobre a questão dos assaltos na BR-101. Coincidência ou não, esses assaltos acontecem ou pessoas dentro dos ônibus que já vêm de Recife, ou através de pedras ou blocos de concreto que são colocados na rodovia BR-101, e eles sempre descem naquele trecho do Jiumbu. Então, se a polícia também
está identificando esse detalhe, como também a questão de que esses indivíduos já teve parte dessa quadrilha que já foi presa tempos atrás, quando houve inclusive aquele assalto a um ônibus de estudantes. Inclusive um dos ônibus que eu utilizava naquele dia não estava, e aqueles elementos realizaram aquele assalto e deixaram várias pessoas apavoradas, porque não só foi aquele ônibus, como teve outro ônibus. Eles deixaram os estudantes dentro do canavial, saíram, disseram que só saísse depois de 1 hora, roubaram então outro ônibus, trouxeram o local, fizeram o rapa e saíram, fugiram. E, por mais que tenham feito essa prisão, novos elementos estão aí, continuam assaltando. Então a gente vê de vez em quando aí um assalto na BR-101, como é que justamente a polícia vem trabalhando para poder, então, em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, realizar uma operação naquele trecho, apesar que é gigantesco, né? A circunscrição que a Delegacia de Goiânia e a Polícia Militar trabalha. Anderson, o que eu posso te assegurar é que já aconteceram reuniões na cidade do Recife com o propósito de discutir esses assaltos na BR-101, especificamente nos municípios de Itapissuma, Abreu e Lima, Goiânia e Igaraçu. Já nos reunimos com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, o pessoal da região metropolitana e desses municípios que estão sendo alvo da atuação dessa quadrilha, que eu posso te assegurar, não é aquela mesma quadrilha que atuava naquela época e que foi presa, inclusive pelo colega aqui, Herbert, que está aqui conosco, e com a nossa equipe, e também com a Polícia Rodoviária Federal, naquele período, e a Polícia Militar. O que eu posso te dizer... o que eu posso te dizer é que a gente tem trabalhado em conjunto visando combater esse tipo de crime. Eles continuam acontecendo porque esses indivíduos aí não foram presos. Mas isso é uma questão de tempo, a gente vai conseguir com certeza encarcerar todos eles. E bem colocado, Anderson, boa parte desses meliantes, eles são de outros municípios. Então isso dificulta um pouco a nossa investigação. Não quer dizer que por aqui nós paremos, não. Se necessário for, e como está ocorrendo, em outros municípios nós vamos também. Se tiver alguma linha de investigação sobre isso, e aqui nós fazemos. Essa quadrilha dos ônibus de estudantes, que até você colocou agora, que era uma quadrilha chefiada por, salvo engano, Deolindo, o nome dele, o vulgo Del Cobra, ela foi desbaratada. Então você possa perceber que são quadrilhas, essa Deolindo foi desbaratada e deu um sossego aqui na região. Boa parte das quadrilhas, como você me falou, são pessoas que realmente no TIP pegam o ônibus de diversas empresas que passam por Goiânia e aqui praticando assalto. Mas não quer dizer que nós não estamos investigando. Investigamos sim, com a inteligência e com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. São 12 horas e 37 minutos. Doutor Neemias, eu não gostaria de terminar essa entrevista sem esclarecer uma parte da população que não sabe ainda distinguir bem o que é papel da Polícia Civil, o que é papel da Polícia Militar, né? Quando é que eu procuro a Polícia Civil, quando é que eu procuro a Polícia Militar. E aí eu gostaria que, antes de terminar, o senhor esclarecesse, olha, o nosso papel é uma polícia judiciária, né? Então o nosso papel é esse, para que as pessoas comecem a aprender, né, qual o papel de cada uma instituição. Denis, é sempre muito bom a gente falar de nossas atribuições e das atribuições da co-irmã da Polícia Militar. Em verdade, a Polícia Militar é uma polícia preventiva. É uma polícia que, primordialmente, ela tem como atribuição evitar o crime, evitar que os crimes aconteçam. A Polícia Civil, ela somente entra no cenário após a Polícia Militar não poder evitar o crime, a gente vai investigá-lo. Então, se o crime aconteceu, aí sim entra a Polícia Civil para investigar. Mas nada impede que a Polícia Civil também trabalhe na prevenção. Então, a gente procura trabalhar em harmonia e em conjunto, integrados com a Polícia Militar, porque dentre nossas atribuições também está a prevenção. Então, quando acontece um crime que a Polícia Militar não pôde evitar,
a gente passa a investigar. E em se chegando à autoria, se elucidando esse crime, a gente apresenta o autor desse crime para a justiça. O Ministério Público, recebendo essas informações, que é o inquérito policial, entendendo que ali é suficiente para denunciá-lo, apresenta a denúncia para a justiça. E a justiça, acatando essa denúncia, abre aí a partir de então um processo e eles serão instruídos, as pessoas serão ouvidas, aquelas informações serão confirmadas em juízo, em se constatando a autoria e existindo provas contra aquelas pessoas que são apresentadas na justiça, elas serão condenadas e aí sim receberão a pena e serão recolhidas nos presídios. É dessa forma que funciona o nosso sistema. Antes de finalizarmos essa entrevista com os delegados Neemias e Herbert, gostaríamos de evidenciar, Denis, não somente a diminuição dos homicídios, como também a quantidade de dias que Goiânia passou sem homicídios dolosos, que é justamente com a intenção de matar, que foi, creio eu, um dos maiores do município. Eu posso te esclarecer que na década, eu acredito que tenha sido o período mais longo que passamos sem homicídio, foram 49 dias. Meu antecessor Salustiano, ele sempre me passava que tinha o recorde de 46 dias. Mas nós queremos muito mais. Nós acreditamos que não é o suficiente, que Goiânia pode ter um período muito mais longo e mais extenso, sem qualquer morte dolosa. E é por isso que nós estamos desempenhando e é para isso que nós estamos trabalhando. Nós temos aqui uma equipe que investiga os homicídios com muita competência, o colega Herbert. Nós estamos empenhados também em investigar aqueles crimes que aconteceram há muitos anos e que se encontram lá na delegacia, de uma certa forma paradas as investigações, mas nós já formamos uma força-tarefa. Inclusive hoje eu posso te adiantar que já distribuímos todos aqueles inquéritos que estavam parados para diversos delegados aqui da região. Eu posso te acrescentar que a delegada de Ferreiros e agora a delegada da mulher, Ana Carolina, estará atuando nessa força-tarefa. O delegado Vitor de Vicência vai nos ajudar. O delegado Salatiel de Itambé, o próprio Salustiano, que é seccional, a delegada de Itaquitinga, Noelle, vai também colaborar conosco. Então são diversos os delegados que estão, o próprio Herbert, que é o delegado da equipe CVLI 1, e o Rommel, que é o delegado da equipe CVLI 2, que atua no município de Carpina. Agora o que eu quero evidenciar aqui, para vocês terem uma ideia do que é a redução de homicídios no município de Goiânia, Nazaré da Mata hoje, no ano, já tem 11 homicídios. E é uma cidade bem menor que Goiânia, né? Condado, salvo engano, são 9 homicídios, igual a Goiânia. Aí se você for para Timbaúba, Paudalho, várias cidades dentro da região que já têm o mesmo ou mais que o que Goiânia possui hoje. Nós temos apenas, uma vez que é a cidade polo, e a cidade que no ano passado contribuía com 25% dos homicídios da região, hoje a gente, salvo engano, na última apresentação do nosso seccional, Goiânia estava representando apenas 12% dos homicídios dentro da região. Eu acredito que com esses dias sem homicídio, o último homicídio já está elucidado, o outro que você citou, que foram 2 homicídios que aconteceram relacionados ao tráfico, e os 2 já estão elucidados. Nós já estamos apresentando os autores desses crimes à justiça. Isso tudo é em razão daquele trabalho de inteligência que é feito, que nós estamos monitorando e acompanhando. Isso tudo nos facilita. A gente chega à autoria, a gente consegue apresentar para a justiça, e a impunidade, ela não é evidente. Então, não havendo impunidade, quem matava com facilidade antes e se via impune, agora pensa 2 vezes antes de matar. Exatamente. A impunidade é um dos fatores, né, que leva ao crime. São 12 horas e 44 minutos. Doutor Neemias, nós gostaríamos de agradecer ao senhor e também ao delegado Herbert Martins pela participação no programa e por poder esclarecer a população de Goiânia. Muito obrigado. Obrigado, Denis, pela oportunidade. Obrigado, Anderson. Muito obrigado ao povo de Goiânia por nos ouvir com paciência.